Como fazer um plano de aula da língua portuguesa passo a passo. Você quer montar um plano de aula de português, mas ainda não sabe por onde começar? Não precisa se preocupar que o professor Davi Souza vai te ajudar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um vídeo para você. Nesse vídeo você vai aprender a montar um plano de aula passo a passo. Essa é a parte 1 do nosso plano de aula, onde você vai entender como o português, como a língua portuguesa está dentro da BNCC e a partir daí conseguir montar o seu plano de aula, tá beleza? E é por essa razão que eu te convido para você se inscrever nesse canal e não perder nenhum conhecimento, nenhum conteúdo pedagógico destinado a você, querido professor, a você, estudante da pedagogia, da licenciatura que quer se aperfeiçoar no campo educacional. Deixa seu like e não se esquece, deixa aqui nos comentários dúvidas, perguntas, questionamentos e todos os problemas que você possa estar enfrentando. Beleza? Vem comigo! Então vamos lá iniciar mais um processo pedagógico, tá certo? Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos, uma maratona de vídeo que nós iremos fazer, tá certo? Onde a gente a cada semana vamos ali aprender a montar um plano de aula. Estamos iniciando hoje com português, depois matemática, história, geografia, ciências, artes, educação física e religião. Planos esses que vai ajudar você a entender como fazer um plano de aula, como fazer o seu plano anual e assim ajudar você no seu processo de planejamento. Tá legal? Então vai ser 3 vídeos por semana, são uma totalidade de mais de 15 vídeos aí. E em todos os planos de aula que eu construí, eu tentei buscar estratégias diferentes ali para fazer uma diversidade desses planos de aula e assim fazer com que você venha entender como você pode trabalhar dentro da sua escola, dentro da sua realidade profissional, tá certo? Então vamos lá. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes, tá certo? A primeira parte é a apresentação da BNCC, onde a gente vai entender os conhecimentos da BNCC, o que a BNCC fala sobre a língua portuguesa. Depois nós vamos para a parte 1 do nosso plano de aula, onde a gente vai construir o nosso plano de aula. E a parte 3 aqui, que a gente tem aqui, é a conclusão do nosso plano de aula, colocando ele em prática. Se você ficar comigo até o final, você vai receber um mega bônus, tá certo? Na nossa aula 3. Então vamos lá. Para a gente iniciar o nosso planejamento, ou qualquer parte do nosso planejamento da educação, existe um documento básico para todas as escolas, para todos os municípios, todos os estados, seja da escola particular ou da escola pública. E esse documento se chama BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Você precisa ter esse documento em mãos para você conseguir entender e acompanhar a aula que a gente vai começar aqui, para você conseguir perceber o que você precisa colocar dentro do seu plano de aula da língua portuguesa. E assim, ministrar melhores aulas, criar melhores atividades e fazer com que o seu processo pedagógico seja mais eficiente e alcançável pela própria BNCC. Então a gente primeiro vai baixar a nossa BNCC. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui no nosso navegador e coloca BNCC. Colocou BNCC, vai abrir esse site aqui, Base Nacional Comum Curricular, que é o site do MEC. Clicamos aqui no site, a gente vai ser direcionado para essa página. Chegou nessa página, você baixa um pouquinho, aí você vem e clica aqui, ó, BNCC em PDF. Clicou em BNCC em PDF, você vai baixar um documento para o seu computador. Depois que você baixar esse documento, você vai abrir ele, e é esse documento aqui que eu estou abrindo, que eu estou conversando com vocês. E a gente vai falar sobre ele. Eu já fiz aqui no canal alguns vídeos falando sobre a Base Nacional Comum Curricular, as competências, o que é habilidade, o que é competência, a diferença de habilidade e competência, e tantos outros assuntos que vão ajudar você, professor, você, estudante, a entender como esse documento norteador funciona. A BNCC é um documento obrigatório. As escolas precisam se adequar à Base Nacional Comum Curricular. E qual é a principal função da BNCC? Universalizar o conhecimento, fazendo com que os diferentes estados e diferentes municípios que nós encontramos dentro do Brasil trabalhem o mesmo conteúdo, seja escolas particulares ou sejam escolas públicas, tá certo? Nessa aula, como nós vamos falar sobre o português, a gente vai falar sobre qual área? Área de linguagens. Ah, e tem áreas? Tem. Então vamos iniciar aqui o nosso processo pedagógico, tá certo? Primeiro a gente vem aqui no sumário. Quando a gente chega aqui no sumário, a gente vai encontrar as áreas de linguagem na página 63, tá certo? Mas eu preciso apresentar aqui para vocês um documento, uma parte muito importante. Primeiro, na página 9, nós temos as competências gerais da educação básica. Que competências são essas? São aquelas competências que no final de todo o período da educação básica, o nosso aluno precisa desenvolver, precisa alcançar aquela competência, alcançar aquele conhecimento.
E aqui no canal já fiz um vídeo só falando sobre as competências da educação básica, da BNCC. Na página 24 a gente fala sobre as competências da educação básica, explicando aqui. 25, educação infantil. Pronto, agora vamos para a educação do ensino fundamental, onde a gente vai falar hoje, tá certo? Primeiro, a educação básica, a educação no ensino fundamental, ela é dividida em áreas. E que áreas são essas? São áreas de conhecimento, onde cada área tem conhecimentos específicos a ser desenvolvidos dentro da educação básica. Então nós temos a área de linguagens, a área da matemática, a área das ciências da natureza, a área das ciências humanas e o ensino religioso. Nas áreas de linguagem nós temos quais componentes curriculares? Componentes curriculares e disciplinas é a mesma coisa. Temos língua portuguesa, artes, educação física e a partir do 6º ano nós temos aqui a língua inglesa. Matemática, nós temos o componente curricular matemática, a área de ciências da natureza nós temos as ciências e nas ciências humanas nós temos a área de geografia e história, componente curricular. E no ensino religioso, o próprio ensino religioso. Como nós vamos falar da língua portuguesa, nós vamos falar sobre a área de linguagens. Deixa eu só pegar aqui uma informação. A área de linguagens. E o componente curricular por área de linguagem está na página 65. Eu já deixei anotado aqui para facilitar o nosso acesso. Página 65, língua portuguesa. Então nós vamos falar agora sobre a língua portuguesa, porque o nosso plano de aula vai ser sobre a língua portuguesa, então a gente precisa entender primeiro esse componente curricular, tá certo? O componente língua portuguesa da BNCC dialoga com documentos e orientações curriculares produzidos nas últimas décadas, buscando atualizá-los em relação às pesquisas recentes da área e às transformações das práticas de linguagem ocorridas neste século. A língua portuguesa ela vai se ater à linguagem. A área de linguagens propriamente dita ela vai se ater à área de linguagens. Deixa eu só voltar aqui. Era para a gente ter começado aqui, ó, áreas de linguagem. A área de linguagem, elas vão se ater à linguagem que o indivíduo tem. E essas linguagens, elas se incluem na verbal, na corporal, visual, sonora e, quando a gente fala de contemporaneamente, a linguagem digital. As pessoas interagem consigo mesmas e com os outros, constituindo-se com sujeitos sociais. Por mais que os tempos tenham mudado, por mais que a modernidade tenha chegado aí, a era digital, a comunicação sempre existiu, existe e no futuro ela vai existir. Com ênfase, claro, em alguns contextos, quando a gente fala em um contexto X, a gente vai utilizar a verbal, em um contexto Y, a digital, em outro contexto, a corporal, então a visual. Dentro da área de linguagens, nós encontramos português, educação física, artes e o ensino religioso, tá certo? Mais do que isso, é relevante que compreendam que as linguagens são dinâmicas e que todos participam desse processo constante de transformação. Então, quando a gente vem estudar aqui a área de linguagens, que também tem seus componentes curriculares específicos, a linguagem ela vai ser estudada e por ela ser uma linguagem dinâmica, anteriormente ela tinha uma ênfase, hoje ela tem uma ênfase e provavelmente ela terá outra ênfase mais lá na frente, então nós precisamos se ater a esse tipo de linguagem, como ela ocorre, quando ela ocorre e como nós podemos aplicar esse tipo de linguagem. Dentro da área de linguagens, a gente tem componentes curriculares específicos, tá certo? Nós temos componentes específicos da própria BNCC geral, nós temos componentes por área, na área de linguagem nós temos os componentes específicos da página 65, e o próprio português, que é o componente curricular, a língua portuguesa, tem as suas competências específicas. Então nós temos 3 competências específicas a preservar no nosso planejamento: a geral, a por área e a específica, que é na página 65, e você vem aqui dar uma lida para você estar mais claro sobre essa informação. O componente da língua portuguesa, ele tem como tema central o texto. E esse texto, através da linguagem verbal, não verbal, oral, visual e tantos outros fatores e tantos outros contextos, nós podemos acoplar esse texto. Então, o tema central do português é o texto. Então, se atenha a essa informação. E é a partir do seu planejamento que ele vai rodar sobre o texto. Um texto escrito, um texto verbal, a leitura e por aí vai. Relacionar contextos, os seus contextos de produção e desenvolvimento de habilidades ou uso significativo da linguagem. Lembrando sempre que quando a gente vem falar de planejamento, a gente precisa também se lembrar de David Ausubel. Quem é David Ausubel?
é o teórico que fala sobre a linguagem, o ensino significativo. O que é o ensino significativo? É aprender a partir dos conhecimentos que o aluno tem. A gente vai dar esse conhecimento para que ele possa aprender de acordo com a vivência que ele tem, para que ele possa fazer uma ancoragem, assimilar esse conhecimento e assim aprender, ter uma aprendizagem efetiva. Ao mesmo tempo que se fundamenta em concepções e conceitos já disseminados em outros documentos e orientações curriculares e em contextos variados de formação de professores já relativamente conhecidos no ambiente escolar, tais como práticas de linguagem, discurso e gêneros discursivos, gêneros textuais, esferas, campos de circulação dos discursos. Então a gente tem que se ater, quando a gente for trabalhar com o texto, ele alcançar essas habilidades, alcançar esses conhecimentos, alcançar essas competências. O texto ganha centralidade na definição dos conteúdos, habilidades e objetivos. Se tem algo a ser priorizado no momento do seu planejamento, quando a gente fala de planejamento, metodologia, didática, estratégia, é o texto. Porque é a partir desse texto que a gente vai embasar todos os nossos tópicos dentro do planejamento, como componente curricular, qual componente curricular escolher, qual competência escolher, como eu vou trabalhar essa informação, vai preservar esse texto, nós vamos trabalhar de forma oral, verbal, como é que a gente vai trabalhar esse contexto. Então, quando a gente vai fazer o nosso planejamento, se atenha sempre o seguinte: vou trabalhar com texto, mas como eu vou trabalhar com esse texto? Quais são as melhores ferramentas que eu, como professor, posso utilizar para que esse conhecimento, para que esse objeto, para que essa habilidade possa ser alcançada? Os conhecimentos sobre os gêneros, sobre os textos, sobre a língua, sobre a norma padrão, sobre as diferentes linguagens, as semioses, devem ser mobilizados em favor do desenvolvimento das capacidades de leitura, produção e tratamento das linguagens, tá certo? Então a gente sempre lembrar de linguagem. Componente língua portuguesa, qual é o objetivo dele? Proporcionar aos estudantes experiências que contribuam para a ampliação do letramento, de forma a possibilitar a participação significativa e crítica nas diversas práticas sociais permeadas, constituídas pela oralidade, pela escrita e por outras linguagens. Muito bonito quando a gente vem falar aqui, quando a gente vem fazer essa leitura, a gente fica cada vez mais apaixonada pelo português em relação ao que ele precisa trabalhar e como trabalhar. Esse parágrafo da página 68 eu acho ele muito importante de ser lido. Então dá uma pausa nesse vídeo, lê primeiro essa informação para você conseguir entender as informações que a gente vai passar de agora em diante e até nos próximos vídeos sobre a língua portuguesa. As práticas de linguagem contemporâneas não só envolvem os novos gêneros e textos cada vez mais multissemióticos e multimediáticos, como também novas formas de produzir, de configurar, de disponibilizar, de replicar e de interagir. As novas ferramentas de edição de textos, áudios, fotos, vídeos tornam acessíveis a qualquer um a produção e disponibilização de textos multissemióticos nas redes sociais e outros ambientes da web. Não só é possível acessar conteúdos variados em diferentes mídias, como também produzir e publicar fotos, vídeos diversos, podcasts, infográficos, enciclopédias colaborativas, revistas e livros digitais, etc. Na gravação desse vídeo nós estamos em um período pandêmico, nós estamos enfrentando a pandemia do Covid-19. O que aconteceu? O sistema educacional teve que migrar para a modalidade EAD. Nesse processo de migração, os professores tiveram que se reinventar no processo de ensino-aprendizagem, porque ensinar presencialmente é uma coisa, ensinar na modalidade EAD é outra completamente diferente. Professores precisaram ter que se reinventar. Muitos professores tiveram que se rebolar aí, quando a gente fala aqui de uma linguagem popular, para se adequar a essa realidade profissional, buscando cursos de capacitação, buscando profissionais de outras áreas, como profissionais de informática, de design, para que eles pudessem trabalhar dentro da sua aula. Agora deixa eu contextualizar em relação a essa informação. Quando a gente vem falar de um resumo crítico, a gente está ali fazendo uma contação de história, nós estamos ali discutindo um texto, 3 porquinhos, o Pinóquio, a Branca de Neve. E quando a gente finaliza o texto, normalmente a gente, professores, pessoal, vamos agora iniciar aqui um resumo crítico. Você, a partir do conhecimento que você apresentou, você vai colocar aqui a moral da história sobre o que você aprendeu. Muitos alunos têm dificuldade em fazer um resumo crítico. Por quê? Porque eles não sabem, às vezes eles não têm interesse por aquela informação naquele momento. Mas quando a gente vai para as redes sociais,
os alunos eles já fazem resumos críticos. Eles veem reportagens, seja políticas, seja sobre a natureza, desmatamento, e eles já colocam lá embaixo, hashtag fulano de tal, errado, e isso aqui tá errado porque não é para ser assim, 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 assim. Vocês percebem que nos dois exemplos aconteceu um resumo crítico, só que um teve uma maior participação, que foi algo que ele tinha afinidade, e o outro nem teve tanta participação porque ele talvez não tenha encontrado significado aí. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte: por mais que o texto seja digital, ou seja papel, seja escrito, ele é texto. E o alvo da língua portuguesa é fazer com que o aluno entenda essa informação e coloque em toda a sua vida cotidiana, na sua vida real. Lá na escola a gente costuma muito dizer que existe a realidade real e a realidade ideal. Então nós precisamos colocar essa informação na realidade ideal do aluno. Ah, por que os alunos, porque todas as pessoas que aprendem a ler não esquecem de ler? Porque elas têm ali um objetivo, elas entenderam a habilidade, elas entenderam aquela competência e principalmente elas encontraram o significado da leitura. Se eu não souber ler hoje, eu vou ser uma pessoa desinformada, eu não vou conseguir pegar um ônibus, eu não vou conseguir mexer no meu aplicativo. Então a gente precisa ter essa sensibilidade, professores e queridos estudantes também, a pegar essas informações e colocarem na realidade, e inclusive na realidade digital. Hoje, a educação deu um salto. Um salto, professor? Sim, deu um salto. Anteriormente, existia uma dificuldade de muitos professores ir para o sistema EAD porque eles tinham essa dificuldade, estavam ali presos, entre aspas, dentro da sua rotina profissional, e com a obrigatoriedade dessa migração para o sistema EAD, para a modalidade EAD, os professores estão trabalhando na modalidade EAD, os alunos estão se adequando à modalidade EAD, e o novo educacional vai ser um novo educacional digital. Nós precisamos estar preparados e aptos para enfrentar essa nova realidade profissional e aplicar esse conhecimento, seja da matemática, do português, da história, da educação física, da geografia, na realidade profissional, pessoal, familiar, social, comunitária do aluno. Tá legal? Desde já eu te convido a se inscrever nesse canal para você não perder nenhum conteúdo pedagógico. Deixa seu like, compartilha esse vídeo lá no grupo da escola, lá no grupo pedagógico, compartilha com a galera do seu curso e vamos lá. Eu passei algumas páginas porque só você lendo mesmo para você compreender essas informações, porque a BNCC ela reforça e acrescenta algumas informações que eu já estou resumindo bastante para você. A BNCC procura contemplar a cultura digital, diferentes linguagens e diferentes letramentos, desde aqueles basicamente lineares, com baixo nível de intertextualização, até aqueles que envolvem aí hipermídia. Foi o que eu acabei de falar para você. Né? Quando a gente tem essa informação, a gente precisa sempre agregar novos conhecimentos. A partir da vivência do aluno, acoplar novos conhecimentos. O aluno não chega na sala de aula sem saber nada. O aluno tem algumas informações. E a partir da nossa contextualização, da nossa introdução, que nós vamos agregar esse conhecimento didático, pedagógico, na realidade do aluno. E o aluno, ao assimilar essas duas informações, vai fazer o quê? Colocar em prática. Pronto. Na página 71, nós iniciamos agora as individualidades da língua portuguesa. Então, presta bastante atenção nesse momento, porque aqui onde a gente vai iniciar aqui o nosso processo de diferenciação de todas as outras unidades temáticas, porque o português ele tem essa diferenciação, essa especificidade dele. Primeiro, aparece um termo novo chamado de práticas de linguagem. O que são práticas de linguagem? É como... professor, olha para cá, meu estudante olha para cá, e é o seguinte, a gente tem que facilitar a nossa vida. Esse é o conselho que eu sempre dou para os pedagogos, para os meus amigos da língua portuguesa e para as demais áreas. Vamos facilitar a nossa vida. Não vamos tentar procurar informações que não são necessárias no nosso processo pedagógico. Por exemplo, práticas de linguagem. O que são as práticas de linguagem? Olha aí, ó, é o local onde nós vamos praticar, onde vamos colocar em prática a linguagem. Práticas de linguagem é o local onde vamos colocar em práticas a linguagem. Beleza? Temos 4. A oralidade, leitura e escuta, análise linguística semióticas e a produção de texto. 4. Somente 4 e ponto final. As práticas de linguagem, mais uma vez eu reforço, é onde nós vamos colocar em prática a nossa linguagem. E aqui na página 71, inicia a explicação de cada uma dessas práticas de linguagem. Eixo de literatura, eixo de leitura, e assim vai.
tá certo? Aí se você quiser ficar à vontade, você vai ler aqui um por um. Aí nós entramos aqui, a dimensão das inter-relações entre essas práticas, tá certo? Que nesse vídeo não é necessário a gente discutir aqui, porque são muitas informações e acaba que se você pegar todas essas informações no momento errado, você não vai conseguir entender mais nada. Então, vem seguindo aqui o vídeo que você vai conseguir entender já essa informação. Depois que a gente fizer todo o nosso planejamento aqui, a nossa introdução e o nosso plano de aula, você vai ficar cada vez mais claro a informação que eu estou querendo passar para você. Depois você volta na BNCC e lê página por página com calma para você ter essas informações. Na BNCC também surge um novo nome. A gente já falou de práticas de linguagem, agora campos de atuação. Que campo de atuação é esse? Olha para cá, presta atenção. É o campo onde nós vamos atuar, o conhecimento, onde nós vamos colocar em prática o conhecimento. É o contexto onde nós vamos aplicar aquele conhecimento, aquela dimensão de conhecimento. Enquanto que as práticas de linguagem, nós falamos da prática da linguagem. Quando a gente vem falar do campo de atuação, onde a gente vai atuar, qual o campo onde nós vamos atuar? Como é que nós vamos contextualizar? Onde nós vamos contextualizar essa informação? Campo de atuação. E nós temos 8 campos de atuação. 4 para anos iniciais e 4 para anos finais. Anos iniciais nós temos 4. Campo da vida cotidiana, campo artístico literário, campo das práticas de estudo e pesquisa e campo da vida pública. Eita, agora não estou entendendo mais nada. O que eu vou trabalhar, professor, em cada um deles? Olha para cá. É muito simples. Adivinha o que você vai trabalhar no campo da vida cotidiana? As relações do cotidiano do aluno. Entendeu? No campo artístico literário, a gente vai trabalhar o artístico literário, a realidade do aluno. Campos das práticas de estudo e pesquisa, nós vamos trabalhar o estudo e a pesquisa dentro do contexto do texto, na prática do aluno. E o campo da vida pública, as informações da vida pública. Ah, professor, mas é muito simples, então, do jeito que você está dizendo. Mas é simples. O difícil realmente é conectar as informações. Eu costumo dizer que a BNCC ela não é um quebra-cabeça. Ela é um conectivo. Que você vai ter que começar a conectar. Você vai ter que começar a costurar entre as habilidades, entre as competências, para fazer o seu planejamento, para fazer o seu plano de aula, para fazer o seu plano semestral. Então, se atente a essas informações. Nos anos finais, nós temos o campo artístico literário, o campo de práticas de estudo e pesquisa e o campo jornalístico midiático e o campo de atuação na vida pública. Agora preste atenção na informação que eu vou lhe passar. Essa informação, além de ser um agregar novo na sua carreira, é informação de concurso público e de seleção pública. Existe uma diferença muito específica. O campo da vida cotidiana só é trabalhado nos anos iniciais. E nos anos finais existe um campo dos anos iniciais que se transforma em 2, que é o campo jornalístico midiático e campo de atuação na vida pública. Jornalístico midiático, a gente vai falar sobre o quê? De mídias, de jornal, dessas informações. E atuação na vida pública, atuar como cidadão, a cidadania. A escolha por esses campos de um conjunto maior deu-se por entender que eles contemplam dimensões formativas importantes de uso da linguagem na escola e fora dela, e criam condições para uma formação, para atuação em atividades do dia a dia, no espaço familiar e escolar. Uma formação que contempla a produção do conhecimento e a pesquisa, o exercício da cidadania, que envolve, por exemplo, a condição de se inteirar por fatos do mundo e opinar sobre eles de forma a propor pautas de discussão e soluções de problemas como forma de vislumbrar formas de atuação na vida pública. Uma formação estética vinculada à experiência de leitura e escrita do texto literário e à compreensão e produção de textos artísticos multissemióticos. O que eu acabei de falar, o que o parágrafo acabou de falar foi o que eu lhe expliquei. A gente vai aplicar esses conhecimentos de acordo com cada campo de atuação. A gente já falou lá em cima sobre o quê? Sobre as práticas de linguagem. As práticas de linguagem vão atuar diretamente aqui com o campo de atuação. Mas como? No plano de aula você vai entender como é que funciona isso, que é na prática. Se eu falar para você, você vai se confundir cada vez mais. Então, vamos com calma. Aprender é ir com calma, é ter limites e ir devagarzinho para entender. Se você quiser anotar alguma coisa agora, professor, aí no seu cabeceiro, aí na sua cama, para você lembrar sempre, anote essa informação.
Os campos de atuação orientam a seleção de gêneros, práticas, atividades e procedimentos em cada um deles. Diferentes recortes são possíveis quando se pensa em campos. No plano de aula que a gente vai montar aqui, professor, você vai entender uma forma, um caminho que você pode utilizar para o agregar dos novos conhecimentos. Mas só que você também vai aprender o quê? A vislumbrar dentro do plano de aula diferentes formas que você pode trabalhar. Então aqui é um exemplo, é um modelo, é como você vai montar. Mas com o decorrer da sua prática pedagógica, você vai conseguir se aperfeiçoar cada vez mais. Eu não estou conseguindo montar um plano de aula de acordo com a BNCC. O primeiro plano de aula é difícil. O segundo já não é mais tanto. O terceiro já não é. O quinto já é fácil. Porque você vai começar a colocar em prática todas essas informações. Tá certo? Uma função didática de possibilitar... o componente da língua portuguesa é o quê? É uma função didática de possibilitar a compreensão de que os textos circulam dinamicamente na prática escolar e na vida social, contribuindo para a necessária organização dos saberes sobre a língua e as outras linguagens nos tempos e espaços escolares. Como eu falei, a linguagem anteriormente era uma, a linguagem de hoje é outra, a próxima linguagem será outra. Mas essa linguagem sempre é dinâmica. Ela vai, interagir, seja ela escrita, oral, digital e as outras que a gente já supracitou aqui. Tá certo? E aí nós temos as competências específicas do ensino fundamental, do componente curricular da língua portuguesa. E que componentes específicos são esses? No final do meu ano letivo eu tenho que alcançar essas habilidades aqui. Então é só no final do ano? Não. Cada aula que a gente vai trabalhar, a gente tem que estabelecer aqui algumas competências para elas serem aprendidas e assim alcançadas dentro do nosso processo de ensino-aprendizagem. Agora nós vamos entrar diretamente no componente curricular da língua portuguesa, anos iniciais. Apareceu uma nova palavra aqui, eixo. Apareceu uma nova palavra chamada de eixo. Vimos o quê? Práticas de linguagem, campos de atuação. Agora nós apresentamos o eixo. Tem o eixo de interação ou eixo temático. Mas esse eixo aqui não é o lado PCM, tá certo? Temos 3 informações novas. Práticas de linguagem, campos de atuação e eixos de interação ou eixos temáticos. Olha aqui como eles são muito parecidos. A gente falou que nas práticas de linguagem nós temos a oralidade, a leitura e escuta, temos a produção de texto e análise linguística e semiótica. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Entenda bem, não é a mesma coisa. No papel, no documento, não é a mesma coisa. Mas são muito parecidos em relação ao sentido. É praticamente a mesma coisa, mas não são a mesma coisa, mas é praticamente a mesma coisa. Tá certo? Eles estão muito próximos em sentido e um amarra o outro quando a gente vem num processo de ensino-aprendizagem. A gente costuma dizer também que vamos amarrar logo isso daqui, que se a gente amarrar logo essa informação, para a gente colocar a outra é mais fácil. E você vai aprender isso tudo na prática quando a gente for construir o plano de aula na próxima aula. Professor, eu queria muito que você lesse toda essa informação aqui. Primeiramente, se você é da educação básica, você tem que ler a BNCC ali com muita calma, com muita paciência, para você entender todas as dimensões, objetivo, para você entender. A língua portuguesa é a maior em relação aos outros componentes curriculares, em relação a detalhes, são muitos detalhes, juntamente com matemática, então você precisa ter isso. Na próxima aula a gente vai, vislumbrar toda essa informação. Então, pessoal, só para a gente revisar todas as informações que a gente trabalhou aqui, a gente já baixou a BNCC, que é o nosso documento norteador, que vai ser apresentados os nossos conteúdos. A nossa área de linguagem da BNCC é a área de linguagens, onde o português se enquadra. Nós temos competências gerais da BNCC, competências da área de linguagens e a competência específica da língua portuguesa. E nós temos aqui as habilidades, que são nossos objetivos a serem alcançados. Dentro da língua portuguesa, ela tem particularidades. E essas são 3 particularidades. O campo de atuação, que são esses que a gente falou lá no início, práticas de linguagem e eixos temáticos ou eixos de interação, ou eixos temáticos. Ou eixos de interação mesmo, eixos temáticos, eixos de interação. Leitura e escuta, leitura de textos, produção de textos, oralidade, análise linguística e semiótica e conhecimentos linguísticos. Você vê como tem uma ligação direta entre eles? Então, de acordo com o gênero que a gente for escolher, que é o gênero que vai dar ação ao conteúdo,
é o gênero que vai dar ação, assiste a próxima aula que você vai entender. Tá legal? Na próxima aula a gente vai tratar sobre o plano de aula, a construção do plano de aula. Eu já estou te aguardando para a nossa próxima videoaula, onde a gente vai fazer o plano de aula passo a passo. Se você não sabe fazer nenhum plano de aula, eu te convido para assistir a próxima aula. Tá legal? Deixa seu like, se inscreve nesse canal para não perder nenhum conhecimento pedagógico. E é muito importante, deixa suas dúvidas nos comentários. Como é que eu vou poder te ajudar se você não deixa suas dúvidas no comentário? Deixa aqui. Ou então, se você tem uma dúvida e é urgente, vai lá no meu Instagram, fala comigo. Professor Davi Souza, fala comigo. Eu mando áudio para você tentando te explicar e assim favorecer o teu conhecimento e essa troca pedagógica. Até o próximo vídeo.